Bom, pessoal, aqui nós temos um exercício que, na verdade, é um compilado de afirmações que foram retiradas de provas da Universidade Federal de Santa Catarina, que nós precisamos determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Nós temos ali a primeira afirmação, que foi retirada da prova de 2010, que diz que um estudante obteve em uma determinada disciplina as seguintes notas, que são 13,5, 5,5, 7, 5, 6 e 4,5. A gente precisa descobrir qual deve ser o valor da sétima, que vai ser a última nota que esse estudante vai ter, de forma que a média dessas 7 notas seja superior a 5, para que ele seja aprovado, possivelmente. Que é um cálculo comum que a gente tem que fazer, quanto nós precisamos obter para ficar acima da média. Então vamos observar o seguinte, nós temos 7 notas e a média vai ser dada pela soma das 7 notas, 6 eu conheço, a sétima eu vou indicar por x, vou dividir tudo isso por 7 e eu sei que esse resultado precisa ser superior ou igual a 5. Equacionando isso que eu falei para vocês, eu vou indicar aqui que nós temos o 13,5 somado ao 5,5, adicionado ao 7, não precisa nem colocar vírgula, mais o 5, mais o 6, mais o 4,5, e ainda eu vou ter que colocar qual vai ser o valor da última nota que nós precisamos descobrir. Tudo isso dividido por 7 precisa ser superior ou igual a 5. Aqui é fácil de nós observarmos que se nós multiplicarmos por 7 dos dois lados e efetuarmos a soma desse numerador, nós vamos ter 13,5 mais 5,5, 9, mais 7 dá 16, 21 mais 6 dá 27, mais 4,5, 31,5. Então, em cima nós temos 31,5 mais x, e aí eu preciso que isso seja superior a 7 vezes 5, que dá 35. Nós temos aqui a informação, subtraindo 31,5 dos dois lados, que o x deve ser superior ou igual a 3,5, que é o que de fato aqui aparece na afirmação, que ele precisa ser um valor superior ou igual a 5, ficou um pouco ruim aqui, eu vou apagar, e aí de fato essa afirmação aqui é, vamos escrever aqui, verdadeira. A segunda afirmação foi retirada da prova de 2015 e é um exercício clássico quando nós trabalhamos com conteúdos de estatística. Em especial, nós temos aqui um conjunto com 45 elementos, nós não conhecemos nenhum deles, porém, a gente sabe que a média desses 45 é igual a 6. O que acontece se nós acrescentarmos a esses 45 elementos o elemento 144? E nós precisamos fazer a comparação dessa média com 45 elementos para a média que tem 46. Então, eu vou escrever aqui a informação inicial, que nós temos que essa média é igual a 6. E essa média é calculada pela soma dos 45 elementos, dividido pela quantidade, que é 45. Vou colocar aqui, ó, S45, indicando a soma dos 45 elementos, tudo isso dividido por 45. Com isso, a gente descobre que a soma desses 45 elementos é dado por 6 vezes 45, que é igual a 270. Agora nós vamos agregar um novo elemento, que é o 144, e nós precisamos calcular essa nova média, que eu vou indicar por y barra, só para finalizar aqui. Nós sabemos que o cálculo dessa nova média é dada pela soma dos 46 elementos. Eu sei a soma dos 45, que aqui eu vou colocar S45, mais o elemento novo que foi colocado aqui, que é o 144, e eu preciso lembrar que isso aqui vai ser dividido por 46. Nós vamos efetuar a soma, sabendo que S45, como eu indiquei, é 270, e se nós adicionarmos o 144 aqui, nós precisamos dividir por 46. O valor dessa razão que nós temos aqui, eu já vou colocar o resultado final, é igual a 9. E o que nós temos aqui? Um aumento de 6 para 9. E a gente precisa observar se esse aumento é de 53,33%. Então, nós temos uma média que foi de 6 para 9, e se nós fizermos um cálculo simples de porcentagem, a gente vai observar que esse aumento foi de 50% e não de 53,3%. Portanto, a segunda afirmação aqui, a de 2015, é falsa. A terceira e última afirmação foi retirada da prova de 2023, e nela nós temos uma tabela com a receita de uma certa empresa ao longo dos 6 primeiros meses de um ano, de janeiro até junho. E a afirmação está dizendo aqui que a receita mensal média da empresa do primeiro trimestre foi maior do que a receita mensal média da empresa no segundo trimestre. Então, nós precisamos fazer uma média ao longo do primeiro e do segundo trimestre separadamente e fazer uma comparação. Então, para isso, nós precisaríamos somar as receitas dos 3 primeiros meses e dividir pela quantidade que é 3, da mesma forma que dos 3 segundos meses ali no segundo trimestre. Então, nós vamos fazer o cálculo de separado. Eu vou utilizar aqui uma calculadora para fazer o valor um pouco mais rápido, mas senão vocês poderiam fazer à mão, que também não é difícil.
Então, no caso do primeiro trimestre, eu vou indicar aqui que eu vou ter que fazer uma soma e dividir esse valor por 3, porque nós temos 3 valores ali sendo somados. Eu vou precisar somar o valor de 34.260,12. Eu até poderia ignorar esses centavos, que provavelmente não vai fazer diferença, mas eu vou colocar aqui exatamente o valor. 15.979,26 mais 28.935,18. O valor dessa soma vai me dar 79.174,56. E agora eu vou fazer o mesmo processo para o segundo trimestre, somando o valor desses 3 meses seguintes. Então, nós temos aqui no segundo trimestre a soma, no caso, dividido por 3, e nessa soma vai ser o valor de 22.521,18 mais 34.347,24 mais 25.500,30. O valor dessa soma aqui vai ser de 82.368,72. Agora, nós precisaríamos efetuar essas duas divisões, mas, por efeito de comparação, nós podemos observar que, como os denominadores são os mesmos, tudo dividido por 3, basta nós compararmos os numeradores. E como a soma do segundo trimestre foi superior, nós temos que a média do segundo trimestre vai ser superior. Então, nem sei como é que eu vou indicar, eu vou botar aqui, que essa aqui é a maior. Se essa aqui é maior, a afirmação é falsa, porque nós estamos dizendo ali na afirmação que no primeiro trimestre a média é superior à do segundo. Então aqui nós temos a afirmação falsa e aí a gente consegue concluir o exercício analisando essas 3 afirmativas.